Michel e Kur apresentaram uma primeira versão da história absolutamente igual. Jogavam cartas no apartamento na noite de sábado, 23 de julho, quando Cláudia telefonou. Michel pediu que Cláudia fosse para lá com uma amiga qualquer, mas Cláudia chegou sozinha. Tomou um uísque, deu telefonemas, recebeu um chamado e foi-se embora, sozinha. Michel e Kur jogaram até de madrugada e dormiram. No domingo, Kur saiu e Michel ficou. À noite, ia sair quando chegou o Kur. Michel deu-lhe carona até Copacabana e foi para o apartamento do pai para uma reunião a que estavam presentes o almirante Carlos Carvalho Rego e o procurador Antônio Vieira de Melo. Kur ficou em casa o resto da noite. Quanto aos ferimentos nas mãos e no rosto, dizia Michel que eram consequência de uma queda de motocicleta. E suas 3 testemunhas confirmavam tudo. Desapareciam as suspeitas. Michel e Kur eram tranquilizados pela própria polícia. Se o cidadão é de uma determinada estatura social, se um almirante e um procurador vão mentir em seu favor, a polícia acha que realmente ele não pode ter cometido esse crime. O álibi de Michel Frank e Jorge Kur parecia perfeito. Para os ferimentos nas mãos e na testa, Michel tinha uma desculpa, uma queda de motocicleta testemunhada por um empregado de sua imobiliária. Surgiu, entretanto, um primeiro indício de que a história poderia haver sido diferente. O depoimento do pescador Jander Lopes de Farias. Jander, que no domingo anterior ao encontro do corpo pescava perto do chapéu dos pescadores, afirmou haver visto no fim da tarde uma moça que brincava a 150 metros de onde ele estava. Em companhia da moça, outra pessoa, provavelmente um homem. Como ameaçava um temporal, Jander se retirou. E no caminho cruzou com 2 homens, um deles de calça e camisa claras, talvez de cor bege. No depoimento a um jornalista, Jander teria reconhecido o rosto de Michel e a roupa de Kur. No depoimento à polícia, negou isso. Mas, a essa altura, surgiu o depoimento que faria Michel e Kur mudarem suas histórias pela primeira vez. Foi o depoimento de Luiz Gonzaga de Oliveira, o índio, um operário que dormia num barraco nas proximidades do local onde foi encontrada Cláudia. Índio é que telefonara para a Rádio Globo. Atualmente ele é motorista de táxi em Teresina, no Piauí, mas não se esqueceu do que viu. Nessa noite, foi uma noite que eu estava com uma dor de dente e não conseguia dormir. Tinha 2 colegas dentro do barraco comigo, mas esses 2 estavam dormindo. E eu, devido à dor de dente, não conseguia dormir. Quando eu ouvi um barulho fora do barraco, de uma porta de um carro se fechando. E eu levantei da cama para olhar o que era. Aí avistei dentro do carro uma pessoa só. O cara sentado no lado do passageiro. Aí eu voltei, tornei a deitar. Depois eu já ouvi umas pisadas de uma pessoa, como que fosse caminhando. Tornei a levantar e olhei e era um cara que tinha chegado e abriu a porta do carro e conversou com o cara que estava dentro do carro. Aí o sujeito saiu da parte do lado que estava sentado, da cadeira do passageiro, passou para a banca do motorista, né? Cadeira do motorista. Índio assistiu a toda a movimentação de 2 homens que retiravam um volume grande de dentro de uma Brasília e continuou atento a tudo. Bom, aí o cara encostou no local de onde estava parado e aí fechou os vidros do carro e saiu com uma bolsa de dentro do carro, né? Uma bolsa que eu até pensei na hora que fosse bolsa de supermercado, mas depois vi falar que era uma bolsa de plástico. Eu sei que a bolsa aí é cheia, agora eu não sei de quê. E aí ele saiu em direção do outro que estava esperando por ele. Na hora que ele saiu, eu saí dentro do barraco também, fiquei no mesmo local onde eu estava observando ele. E ele saiu em direção do outro e o outro vinha, aí se encontraram os 2 e voltaram, um por cima da mureta, outro por baixo. Lá no local onde eles tinham parado, aí o que ia por baixo da mureta, subiu a mureta e lá, pronto, aí eu não vi mais nada. Só que eles demoraram muito
para lá. Nessa hora eu saí, tive a curiosidade de anotar a placa do carro. Índio não vacilou. Quando lhe mostraram uma fotografia de Michel, reconheceu nele um dos 2 homens que vira na madrugada de domingo para segunda-feira. Ainda assim, a polícia continuou sem indiciar Michel e Kur e sem pedir a prisão preventiva. Em fins de agosto, o repórter Valério Meinel e o fotógrafo Amicucci Galo, que preparavam uma matéria sobre o caso para a revista Veja, conseguiram uma informação que modificaria de novo todo o rumo dos acontecimentos. O médico Domingos de Paula, um catedrático de patologia, sabia como havia morrido Cláudia. Ele, então, Michel, narrou os eventos. Dissera que, sumariano, naturalmente, dissera que havia lá uma festa onde se consumiu cocaína larga, além de consumo também de álcool, particularmente o vinho, e também mandrix. E que ela teria tomado uma dose excessiva, entrou em convulsões, eles tentaram, assim, salvar a vida da menina através da introdução dos seus dedos na boca para puxar a língua e, apesar desse esforço, ela faleceu. E que eles, exaustos, adormeceram, horas depois acordaram e, por sugestão do CUR, engendraram, então, um mecanismo de ocultação do cadáver, porque o CUR dissera que tinha família, tinha filhos e que não poderia ser submetido a esse tipo de escândalo. E, então, eles forjaram um mecanismo de ocultação, cujos detalhes, pelo menos, não foi dito na ocasião. Como era o aspecto físico do Michel e como ele se comportava nessa reunião? Podia-se observar lesões, assim, lacerações recentes nas regiões temporofrontais, eram lesões simétricas, ao lado de escoriações ou feridas bastante cruentas nas 2 mãos, também praticamente simétricas, comprometendo o indicador e o dedo médio. E realmente é um aspecto de quem havia saído de uma luta corporal ou que teria feito qualquer esforço físico maior. Nós indagamos, e até a pedido mesmo do próprio Sr. João Batista, endurecemos as perguntas, tentando esclarecer a natureza daquelas lesões, e ele então naquela ocasião nos convenceu que as lesões realmente adquiridas nas mãos foram produzidas pela tentativa ou por mordedura da própria vítima, na tentativa de abrir a boca e puxar a língua. As lesões da região frontal e também simétricas, ele não encontrou explicação. Essa entrevista de De Paula acabaria dando a Valério Galo o prêmio ESSO de jornalismo. Ela seria publicada no domingo 4 de setembro. Mas 2 dias antes, a irmã de Cláudia já sabia disso e foi avisar a polícia. Ela achava que, com a divulgação da notícia, Michel e Kur poderiam fugir. 2 dias antes eu sabia que ia sair a matéria e fui procurar um delegado na delegacia de homicídios. Eu fui lá sozinha com o advogado. E avisei ele que ia acontecer isso. E que certamente isso seria a razão para eles fugirem, né? Os 2. E ele me respondeu simplesmente que ele não tinha provas contra, então que ele não podia fazer prisão, né? Dar ordem de prisão. Foi essa a resposta que eu tive, quer dizer, antes do pai do assassino avisar que o filho ia fugir, nós já sabíamos. No mesmo dia, 2 de setembro, o promotor do primeiro tribunal de júri, José Carlos Cruz Ribeiro, também soube da notícia e levou De Paula para depor na polícia a 3 de setembro, sábado. Pediu sigilosamente que Michel e Kur fossem presos. A entrevista foi publicada no dia 4 e reproduzida nos jornais no dia 5. No dia 6, o juiz Mota Moraes, do primeiro tribunal do júri, decretou a prisão preventiva. Mas só muito mais tarde se viria a saber que já no dia 3, Michel Frank fugira para a Argentina, de lá para a Espanha e desta para a Suíça, onde não poderia ser preso porque tem dupla nacionalidade. É brasileiro e suíço. E o Michel só pôde sair do país porque sobre ele não recaiu qualquer vigilância policial. Para que você entenda bem, o endereço
que o Michel deu na polícia quando prestou depoimento lá era o endereço do pai dele, na casa de quem ele nunca morou. A polícia se comunicava com o Michel através do advogado de defesa, que realmente não sabia onde achar o Michel, nem o Cur. O endereço do Cur era o endereço de uma irmã do Cur, na casa de quem também ele nunca morou. Aí está bem explicado por que o Michel pôde fugir. Eu fui até a fronteira com a Argentina, passei a fronteira com a minha carteira de identidade Pérez Pacheco, fui até Buenos Aires e de Buenos Aires eu peguei um avião e vim para cá. Eu só acho estranho que tenha acontecido, quer dizer, que o Michel tenha podido fugir de duas uma. Ou houve corrupção, ou a polícia é incompetente. A essa altura, já era conhecido o laudo do exame feito pelo Instituto Médico Legal no corpo de Cláudia. O laudo acusa escoriações na testa, ferimentos em várias partes do rosto que estava inchado, escoriações e equimoses no peito, no braço direito, nos cotovelos, nos antebraços, nas coxas, nos joelhos e no tornozelo direito. No couro cabeludo, infiltrações de sangue. No crânio, hemorragia no chamado espaço subdural, abaixo da dura mater. A partir desse ponto, a história se transforma numa gigantesca confusão com a entrada em cena de várias personagens. O francês Daniel Labelle, diretor no Brasil da Micmac, uma indústria de roupas femininas de propriedade do milionário Gunther Sachs, afirma que estava no apartamento na hora da morte de Cláudia, mas não sabe como ela morreu. Só sabe que Michel e Cur estavam no quarto. Valnina Rodrigues dos Santos, a Valéria, empregada de Michel, que dormia no apartamento, diz haver visto na cozinha uma moça nua, bem depois da hora em que Labelle afirma haver saído. Cur garante que Cláudia foi vista no apartamento pelo casal Carlo e Bernadette Simonelli e pelo cantor italiano Enrico Grossi. Os três negam. Cur afirma que Michel estava sozinho no quarto com Cláudia quando ela teve a crise que a levaria à morte e afirma que Valéria participou da ocultação do cadáver. Valéria nega. Cristiano Fris, o empregado de Michel, que era testemunha da queda de motocicleta, desmente seu próprio depoimento. O almirante Carvalho Rego e o procurador Vieira de Mello voltam atrás e já não sabem se a reunião com Michel foi no domingo. Passam a ser processados. Cur presta novo depoimento em que muda vários pontos. Menciona um certo homem de jaleco branco que teria levado tóxicos para Michel. Na Suíça, Michel apresenta-se à polícia e é preso a 7 de outubro. Ele também tem sua versão. Na posição sentada, ela de repente caiu para trás, o corpo em convulsões, principalmente a parte superior do corpo, a boca fechada, os olhos esbugalhados, tudo tremendo. E quando eu vi isso, eu pensei, primeiro eu pensei no ataque epilético, como a gente vê no cinema, como a gente lê nos livros. E a primeira reação, num caso desse, é sempre verificar se a língua da pessoa não está obstruindo a respiração. Pelo menos foi a forma que eu concebi, aquilo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa. Então, uma cena horrorosa, simplesmente. O corpo todo tremendo, eu me precipitei, dei uma bufetada no rosto de Cláudia, para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado, não sei, uns 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando. Então eu tentei, fiz aquele esforço desesperado para abrir a boca dela, para tentar tirar a língua para fora. E enquanto isso, o Cur tentava fazer a respiração artificial na Cláudia, empurrando os pulmões, pressionando os pulmões, exatamente como eu descrevi. Eu não posso descrever isso com mais detalhes que isso. A confusão no processo é incrível. A defesa de Cur acusa o juiz Mota Moraes de suspeição. O juiz processa um dos advogados de Michel, que por sua vez processa um jornalista. Sucedem-se os recursos contra decisões do juiz. Paralelamente, a Polícia Federal começa a investigar a questão dos tóxicos a partir do depoimento de uma das ex-namoradas de Michel, a modelo
Maria Mônica Saboia. O primeiro a ser preso é Antônio Faustino, o Toninho Tentem, acusado de fornecer e receber tóxicos de Michel. Toninho, um motorista da Secretaria de Segurança, tem também um bar onde é sócio de funcionários de 2 boates elegantes. Condenado a 1 ano de prisão, já está solto. É denunciado também Renilton de Castro, o Gordo. Depois, Jorge, o Francês e muitos mais. Ao todo, centenas de pessoas. Entra em cena Arthur Henrique dos Santos Lima, um mergulhador que sabe do envolvimento de Michel com tóxicos. Arthur presta depoimento. O depoimento desaparece. Arthur é acusado de louco pelos policiais. A Corregedoria de Polícia abre inquérito. Um delegado se demite. Outro é removido para longe do Rio, tão longe quanto um detetive também transferido.